Amém. Graça e paz, igreja. Estamos nós, né? Hoje afastados, mas com toda certeza, eu creio que o Senhor ele está aí na sua casa, né? Onde você está com a sua família, e que essa venha ser uma noite de respostas para você, para sua família. Amém. Eu gostaria de compartilhar aí uma palavra que está em Lucas, versículo 18, 27. Capítulo 18, 27. Lucas 18, 27. Amém? A palavra de Deus diz, em Lucas, né? As coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Amém? Um versículo muito poderoso, né? Nós estamos vivendo dias impossíveis, né? E aqui tem anotado: para obter algo de Deus que você nunca recebeu, você precisa fazer algo a Deus que você nunca fez. A entrega verdadeira do seu coração a Ele, né? Você precisa entregar o seu coração verdadeiramente para você receber daquilo, algo que você nunca esperou realmente estar recebendo. E creia que Deus está no controle de tudo. Quando percebemos, né, essa grande verdade contida, né, nessa frase que nós acabamos aí de ler, tudo é impossível, você vai crer que realmente aquilo que é impossível ao homem, ele é possível somente para o Deus que pode todas as coisas, né? E quando a gente começa a entender que nós não podemos tudo, mas podemos fazer, né? O quê? O melhor com aquilo que Deus tem nos dado. Então é isso que você tem que trazer para você. Às vezes a gente não tem, não é nossa força, mas a gente tem que fazer aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Para que você possa receber. Existem momentos, né, que a gente não pode resolver os nossos problemas, né? Porém, o que acontece? Fica grande demais. Por quê? E você tenta resolver do seu jeito, da sua forma, só que você nunca vai conseguir do seu jeito. Mas a partir do momento que você entregar esse problema, essa situação, essa adversidade no altar, diante de Deus, creia apenas que Ele vai te trazer a resposta. Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós cremos que nesse momento que a gente tem vivenciado, pessoas têm visto assim, acham que não tem uma saída, né? A saída, se apegue ao Senhor, busque Ele de todo o seu coração, e você vai ver como as coisas, elas não é uma questão de ficarem fáceis, mas você vai conseguir ver o lado positivo, né, de toda a situação, porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida é algo para o nosso crescimento. Nós precisamos aprender algo, independente se é um momento bom ou se é um momento difícil, como esse que a gente está vivenciando, não só na nossa cidade, mas também na nossa nação. Então que nessa noite você creia no impossível, creia num Deus que pode todas as coisas na sua vida, na sua casa. Amém? Eu sei que você está aí na sua casa, nós estamos aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você se colocasse de pé com a sua família, porque eu creio que sua família está contigo aí nesse momento. Que você começasse a clamar ao Senhor, a orar. Se você está com algum problema, coloque diante do Senhor. Nessa noite, eu creio que Ele vai te responder. E você vai mandar ainda uma mensagem falando sobre algo, sobre essa mensagem dessa noite que o Senhor tem para a sua vida e para o seu coração. Amém? Pai querido, Pai amado, que nessa noite, Senhor, os seus filhos possam ver a entrega pura e verdadeira, Pai. Que eles entreguem o coração, Pai, diante de Ti, um coração verdadeiro, Pai, para que essa palavra seja tocada, seja ministrada, Pai, na vida desses seus filhos. Visita cada lar, Pai, dessa cidade, Pai. Visita a sua igreja, Senhor. Visita os seus filhos nessa noite, Pai. Traga, Senhor Deus, ao coração deles uma paz, Pai, do qual eles não têm tido, Senhor, devido a todas as circunstâncias, mas que eles possam crer que o Senhor é amor, o Senhor é paz, que essa tranquilidade, Senhor Deus, possa nessa noite entrar em cada lar, Pai, daqueles que estão assistindo nós, Senhor, pela internet, Pai, e possa verdadeiramente, Pai, obter as respostas vindo direto do seu trono nessa noite. Nós te adoramos, te damos graças, Pai, e que nessa noite possamos entregar o nosso melhor louvor, a nossa adoração, aquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.
desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ti. Acende a chama em mim, dai-me olhos para ver tua face, Deus. Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ti. Acende a chama em mim, dai-me olhos para ver tua face, Deus. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, eu me prostrarei. Preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, venha e chame, Senhor, sopra em mim nova vida outra vez. Preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, chame, Senhor, sopra em mim nova vida.
somente teu, Santo, Santo. O meu coração é teu, somente teu, Jesus. Somente teu, Jesus.
essa noite, né, Ele está na sua casa, Ele entrou na sua casa, e eu creio que Ele vai trazer transformação nessa semana que se inicia, amém? Glória a Deus. Estamos afastados, né, dos irmãos, mas a palavra de Deus, ela diz, né, que nós devemos manter a casa do Senhor, né? E a gente sabe, são momentos difíceis, mas a palavra de Deus, ela também diz lá em Malaquias 3:10, trazei o dízimo à casa do Senhor, fazei prova de mim, né? E é isso que o Senhor nos busca nessa noite, para que você possa continuar sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, porque a igreja, ela tem as suas despesas, ela precisa ser mantida, né? Mas a igreja é você, querido, que está na sua casa. É para você manter a sua casa, para você manter as suas despesas também, né? Sabemos que são momentos difíceis, mas se você reter aquilo que é do Senhor, eu acredito que as coisas possam se tornar um pouco mais difíceis, porque eu creio que até aqui o Senhor tem sustentado a sua casa, Ele tem sustentado a mim, e eu creio que Ele vai continuar sustentando devido à nossa fidelidade, devido ao nosso coração voluntário. Então, assim, se você tiver na sua oferta, no seu dízimo, gostaria que você segurasse ele na sua mão, né? E assim, quem não tiver como, né, conseguir fazer em agência bancária, ou até mesmo através do aplicativo, que nem você consegue fazer pelo celular, né? Você pode transferir para a conta da igreja, né? Que é 0102 410 8. É Bradesco. 0102 410 8. Mas também, qualquer dúvida, você pode estar chamando, né, a gente aí no número do WhatsApp da igreja, que também a gente vai estar passando, né, essa informação, ou pedir para alguém passar de repente na sua casa, sei lá, você vê a melhor maneira para que você possa continuar sendo fiel ao Senhor nesses dias difíceis, amém? Nós vamos orar. Eu creio que você está segurando o seu dízimo e sua oferta. Creia naquilo que o Senhor tem para realizar. Pai querido, Pai amado, visita os seus filhos, Pai, aquilo que eles vão colocar diante do seu altar nessa noite, Pai, o Senhor abençoa, Pai, que nada falte na casa desses teus filhos, Pai, nem o alimento, Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa abrir portas de trabalho, Senhor Deus, eu creio, Pai, a porta que o Senhor abre, Pai, fecha, Pai, nós cremos, Pai, que esse momento vai passar, Pai, vem abençoar, Senhor, dízimos e as ofertas, Pai, que cada um dos seus filhos estão, Senhor, nessa noite diante do seu altar, Pai, exemplo no milagre vindo sobre a vida da sua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família com toda sorte de bênçãos. Nos alegramos no Senhor porque este é o dia que o Senhor fez, amém? Que Deus possa realmente marcar a sua vida neste dia, que o Senhor possa marcar a sua vida nesta noite, com a sua gloriosa e maravilhosa presença. Toda sorte de bem sobre a tua vida em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Como disse aqui a Edneia, estamos distantes, mas estamos ligados pela palavra de Deus, estamos ligados pelo mesmo Espírito, e há uma concordância, aleluia. E quando há uma concordância daquilo que está no céu com a terra, com certeza a presença de Deus se manifestará. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que a doce e maravilhosa presença do Senhor já está nos envolvendo, está envolvendo a sua vida, e com certeza esta será uma noite marcante para a sua e para a minha vida em nome de Jesus. Grande alegria poder estarmos juntos nesta noite, você que está aí na sua casa, participando conosco, ou porventura você que venha assistir esse vídeo numa próxima ocasião.
que realmente você seja abençoado pela palavra de Deus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus. O Senhor ministrou ao meu coração e eu quero repartir com você que está aí na sua casa, que está nos acompanhando e crendo que logo logo tudo isso vai passar e tudo vai terminar bem em nome do Senhor Jesus. O que nós precisamos é manter a nossa convicção naquilo que a palavra do Senhor declara, né? Tudo vai terminar bem. É melhor o final do que o começo. E creia, o Senhor é aquele que está conosco e nos honrará e nos levará a bom êxito em todas as coisas. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis e todos, independente da sua condição, independente da sua posição social, todos estão sujeitos àquilo que o mundo está vivendo neste momento. Mas sabemos que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Amém? Eu creio e profetizo sobre a tua vida que praga nenhuma chegará à tua tenda e que o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo mal, está sobre a sua vida. Amém? Quero também te incentivar a convidar os seus familiares que estão aí na sua casa agora, a estarmos juntos agora, meditando nesse tempo. Já tivemos aqui um período de adoração ao Senhor, através dos louvores, através das ofertas que serão levantadas. Saiba que a manutenção da casa do Senhor, a provisão para que esta casa continue sendo sustentada e mantida, está nas tuas mãos, está nas nossas mãos. Por isso, eu creio em nome do Senhor Jesus que aquilo que você oferta na casa do Senhor, o Senhor multiplicará na sua vida a 30, a 60 e a 100 por um. Que de fato nunca falte sobre a tua vida a provisão do céu, nunca falte nos teus celeiros, e que você veja essa multiplicação, essa abundância do Senhor, por conta daquilo que você entrega, por conta da sua entrega, por conta da tua fidelidade. Amém? Glória a Deus por isso. Abra aí, se você estiver com a sua Bíblia aí ao seu alcance, abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, Êxodo 32. Nós retomamos os nossos cultos online e por um período, né, hoje me perguntaram sobre os cultos e nós decidimos por bem, porque Jesus nos ensina que precaução e prevenção não é falta de fé. Então, como igreja, nós optamos por realizar os nossos cultos novamente online por mais um período, crendo que vai ser muito breve este período e logo logo nós estaremos juntos em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo 32. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração com a tua vida. Êxodo 32, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz os deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e tragam. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a
beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vá, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Até aqui. É interessante que este é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e a conduta e atitude do povo hebreu, no momento, durante a travessia do deserto, traz grande indignação e ira ao coração do Senhor. E nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração. Qual é a tua maior necessidade? Eu queria orar com você nesse instante. Senhor nosso Deus, te damos o louvor por esta noite, te agradecemos por este tempo, por esta oportunidade, te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos diante da tua palavra, nela não há sombra de variação e ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada. Mas eu creio que a tua palavra tem o endereço certo, e eu creio que ela não voltará vazia nesta noite, mas antes fará o que apraz ao Senhor. E o nosso desejo é que esta palavra viva e eficaz encha o coração da tua filha, do teu filho, que traga cura, que traga entendimento, discernimento, revelação daquilo que de fato é a nossa maior necessidade. Amém? Glória a Deus por isso. E nesta noite eu quero falar sobre a tua e a minha maior necessidade. Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas, alguns entendimentos que o Senhor me deu durante essa semana para meditar com você acerca desse texto da palavra de Deus. Todos nós sabemos que o povo hebreu, eles tiveram uma grande jornada durante a caminhada do deserto. A Bíblia diz que eles puderam desfrutar de sinais, prodígios, milagres e maravilhas diante do poder e da ação da presença de Deus no meio deles. E nesta noite, o meu desejo é que o Espírito Santo traga dentro de cada um de nós uma revelação e um discernimento, uma convicção daquilo que de fato é a tua e a minha maior necessidade. Todos nós, indistintamente, temos momentos de necessidades, sejam elas de ordem material, sejam elas de ordem financeira, sejam elas de ordem familiar, sejam elas de ordem espiritual. E eu quero falar hoje sobre a necessidade espiritual. Esta deve ser a tua maior necessidade. Precisamos ter esse discernimento, porque se você ainda não sabe, muitas pessoas acham que a sua maior necessidade ela é apenas material. Mas nesta noite, o meu desejo para você que está me acompanhando neste momento é que o Espírito de Deus nos traga um discernimento, que Ele nos traga um ensinamento de qual é a nossa maior necessidade, qual é a tua maior necessidade, qual é a maior necessidade da tua família. Talvez você esteja pensando, ou talvez você esteja até mesmo convencido que a tua maior necessidade está no nível das coisas naturais e terrenas. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu posso te afirmar. Por que, pastor, o senhor pode me afirmar isso? Porque à sombra da palavra de Deus, eu posso te afirmar que as coisas naturais, terrenas, elas não são as tuas maiores necessidades, e não serão.
Porque a maior necessidade da tua vida, da minha vida hoje, a maior necessidade da igreja hoje é a presença de Deus. É uma vida cheia da plenitude do Espírito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque quando eu tenho a ação do Espírito de Deus, Ele agirá dentro da minha vida, trazendo o conforto, o consolo, trazendo o discernimento e o direcionamento de qual de fato é a minha maior necessidade. De fato é a tua maior necessidade. Esta deve ser a tua maior convicção. Por isso que eu falei, dentro das escalas de necessidade, a maior delas é a conduta e a tua vida espiritual. Por quê? Eu sempre costumo dizer aqui para a igreja, todos nós temos necessidades, mas a maior delas e a maior convicção que precisa estar dentro de cada um de nós latente, é que a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Porque quando você tem convicção e certeza da presença de Deus na sua vida, sabe o que a Bíblia promete? Que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se isso não tivesse um valor espiritual tão necessário, tão importante, o próprio Senhor Jesus não teria declarado com tanto ênfase a importância dessa maior necessidade. E qual deve ser a maior necessidade? Sua e a minha. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, quando nós temos esta convicção de que a maior necessidade é a presença de Deus na nossa vida, a maior necessidade é a certeza de que o Espírito de Deus está agindo em nós e através de nós, com certeza nós não iremos vencer as nossas fraquezas sem essa convicção. Por isso nós precisamos ter essa convicção diária. Nós não venceremos as nossas fraquezas somente na boa intenção de mudar. Entenda isso. Nós vencemos as nossas fraquezas diárias com uma atitude de busca constante da presença de Deus. Uma busca constante da direção de Deus para as nossas vidas. Porque muitas pessoas têm uma convicção errônea, têm um pensamento errado em relação à sua maior necessidade. A nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus. Eu disse isso aqui domingo passado. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. Porque quanto mais nós desejamos a presença dEle, mais Ele estará em nós. Mas Ele agirá em nós e através de nós. Porque nada neste mundo poderá nos dar sentido para a vida sem a presença de Deus em nós. Você quer uma prova desta grande verdade? Estes são dias maus. Esses são dias difíceis, que a humanidade, ela está alinhada no mesmo nível, independente da sua condição social, independente da sua posição financeira, independente da sua capacidade intelectual. Esse vírus que tem atingido a humanidade em torno do mundo, alinhou as pessoas no mesmo nível. Todos estão sujeitos, e não há, nem a medicina até no momento conseguiu uma conclusão concreta para a cura deste vírus. Então, esta é uma prova de que não é a condição social, não é a capacidade intelectual, não é a condição financeira, material da pessoa que faz com que ela realmente esteja acima das outras. Pelo contrário. Então a importância de sabermos que o que de fato nós precisamos, e que nada poderá dar sentido à nossa vida, se não for a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nas horas de adversidades, nos dias sombrios, como estes que nós estamos vivendo, já há tanto tempo, não é verdade? Já estamos entrando aí, acho que no 4º mês, eu acho que é isso, né? E, lamentavelmente, os diagnósticos, as notícias, elas são ruins, não são boas.
E é nestas horas que as pessoas querem se apegar em todas as coisas. Mas é nessas horas que nós precisamos nos apegar de fato naquilo que nos dará sentido para a vida e naquilo que nos trará consolo e respaldo e descanso e paz. Somente a presença de Deus. Porque vivemos no meio de uma geração que busca coisas, que luta por coisas, que deseja coisas a todo custo, que querem bens, que querem bênção a todo custo. Uma geração que valoriza mais o ter do que o ser. E chega um momento como esse que nós estamos vivendo, e tudo isso cai por terra. Por quê? Porque o mais importante nesses momentos é a certeza de quem está conosco, a certeza de quem nós estamos confiando, a certeza da presença de Deus. Vivemos uma geração que está mais preocupada no ter do que ser, que constrói ao seu redor, não se preocupa com o próximo. Vivemos uma geração individualista, uma geração que vive atrás de coisas, que vive atrás daquilo que pode comer, daquilo que pode vestir, daquilo que pode beber. E Jesus deixa isso bem claro, que essa não deve ser a tua e a minha prioridade, essa não deve ser a tua maior necessidade. E a palavra do Senhor nesta noite vem ao teu encontro, ao meu encontro, para de fato nos questionar em qual é a nossa maior necessidade. O mundo vive em torno dessas coisas, do que beber, do que vestir, do que comer. Muitos querem prazeres, muitos querem popularidade, muitos querem prestígio, muitos querem as riquezas. As pessoas vivem atrás dessas coisas diariamente. Porém, para quem conhece a Deus, para quem tem intimidade com a presença de Deus, estas coisas nunca foram e nunca serão mais importantes. Amém? Por quê? Porque estas coisas, elas vão perecer. Jesus deixa isso bem claro, quando ele declara, a traça e a ferrugem, estas coisas vão consumir-se. Jesus declara, juntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Muitos estão juntando tesouros, querem juntar tesouros na terra, estão presas a estas coisas. Por quê? Porque ainda não tem intimidade com a presença de Deus. E eu posso te garantir, você que está aí me assistindo neste momento, eu posso te garantir que as maiores conquistas terrenas, vai chegar o momento da sua vida e da minha vida, que elas não serão suficientes para satisfazer a nossa alma, para satisfazer o nosso espírito, para satisfazer de fato aquilo que nós precisamos. Esse é o engano do inimigo. As pessoas são levadas e ludibriadas a se apegarem em coisas. Por isso, te garanto que vai chegar o momento, na sua e na minha vida, que a única resposta, a única saída, a única maneira de vencer as adversidades que se levantam, não serão as tuas conquistas terrenas, mas sim a garantia e a certeza da presença de Deus na sua vida. A garantia e a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Você pode declarar isso comigo? Eu preciso da presença de Deus. O texto que nós acabamos de ler traz uma narrativa extraordinária. Você que é leitor da palavra de Deus, que tem intimidade com a leitura da palavra de Deus, sabe que o Senhor tirou o povo do Egito, os hebreus, da escravidão com braço forte. A Bíblia diz que ele fez milagres extraordinários no meio daquele povo. A palavra de Deus diz que o Senhor os protegia no meio do deserto, durante a noite numa coluna de fogo, e durante o dia numa coluna de nuvem, para os proteger do sol. Mas em um determinado momento, a Bíblia diz, de repente, por causa da obstinação, por causa da dura cerviz, por causa do pecado no meio daquele povo, a Bíblia diz que eles acabaram
evitando a presença de Deus. Isaías capítulo 59, versículo de número 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E foi exatamente o que aconteceu com este povo, no meio do deserto. A iniquidade, a dura cerviz, a rebeldia, a impaciência, a precipitação, trouxeram consequências severas a toda aquela geração. E isso trouxe uma sentença. A coluna de fogo se afastou, a nuvem durante o dia se afastou, a proteção e a direção de Deus foi tirada de sobre eles. Por quê? Porque eles cometeram pecado diante da presença de Deus. É importante que você saiba, o que tira a presença e a direção de Deus na nossa vida, vou te dizer, são duas coisas: o pecado e a apostasia da fé. Vou repetir: o que tira a direção e a presença de Deus das nossas vidas é o pecado e a apostasia da fé, que nada mais é do que o esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual é o pior de todos. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm mais prazer em Deus. As pessoas não têm mais prazer na casa de Deus. As pessoas não têm mais prazer nas coisas que diz respeito ao reino de Deus. Lamentavelmente, estes momentos de isolamento, de distanciamento, isso está propício para que haja um esfriamento espiritual na vida das pessoas. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa e ela estava me dizendo: pastor, eu tenho me sentido muito fria, eu não tenho mais sentido vontade de fazer o meu tempo de meditação, o meu tempo de oração, o meu tempo de leitura da palavra de Deus. Por isso, o pior de todos os sentimentos que podem acontecer na sua vida é o esfriamento espiritual. O pecado, os valores deste mundo, o pecado de levar a vida espiritual apenas como algo sem compromisso. Infelizmente, há muitas pessoas levando uma caminhada espiritual de forma aleatória, de forma insensível. Muitos estão na igreja apenas fisicamente. Sabemos que o momento é distanciamento, mas no período quando está na igreja, fisicamente até estão, mas a sua mente, o seu coração está distante, está longe, está na presença de Deus, está na casa de Deus, não é mais motivo de alegria, não é mais prioridade. Sabe por quê? Porque perdeu a essência do primeiro amor, perdeu o temor, perdeu a alegria da virtude do Espírito de Deus na vida, e isso acaba trazendo um esfriamento espiritual e o distanciamento. E o pecado é algo tão terrível, o pecado é algo tão diabólico, que a palavra de Deus diz: quando Israel pecou contra Deus, o Senhor falou para Josué: enquanto o pecado não for removido do meio do povo, eu não irei com vocês. E exatamente foi o que aconteceu aqui em Êxodo 32. Porque quando o povo edificou, construiu aqueles objetos, aqueles bezerros, a Bíblia diz que aquilo trouxe grande ira ao coração de Deus. E a palavra também diz em Josué, quando o Senhor fala com Josué, que havia realmente anátema no meio do povo, e a sua presença não estaria mais no meio deles, é porque o povo se corrompeu. E sabe, o maior medo que você e eu deveríamos ter, sabe qual é? O medo da presença do Senhor se afastar de nós.
Jesus disse que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Então, é importante que você entenda essa noite, porque se a presença de Deus se afastar de nós, não haverá mais esperança, não haverá mais certeza da salvação e da vida eterna. Por isso é importante que você saiba disso. Por isso é importante que você tenha dentro de você uma convicção, que você tenha dentro de você essa sede, esta fome, assim como o salmista declara: a minha alma tem fome e sede da tua presença, ó Deus. A tua alma precisa estar anelando, a tua alma precisa ter fome e sede da presença de Deus diariamente. Que nós sejamos como Davi, apesar de tudo aquilo que Davi viveu, de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de todos os seus pecados, de tudo aquilo que Davi viveu humanamente, mas no Salmo 51, versículos 10 e 12, nós encontramos um Davi declarando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto na tua presença. Não me lance fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me, Senhor, dar a alegria da salvação. Aleluia! E sustenta-me com o espírito voluntário. Aleluia! É exatamente esse sentimento que precisa estar dentro de mim, que precisa estar dentro de você diariamente, desejando a presença de Deus. Davi sabia da importância da presença de Deus na sua vida. Davi, ele foi um homem que teve o seu coração totalmente moldado pela presença de Deus. Não é à toa que ele recebe a condição de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia a importância, ele conhecia, ele sabia qual era a sua maior necessidade, qual era a sua real necessidade. A real necessidade de Davi era a presença de Deus. Aleluia! E essa tem que ser a tua convicção diária, essa tem que ser a tua confissão, em nome de Jesus. Diga comigo: essa tem que ser a minha maior convicção, essa tem que ser a minha confissão diária. Aleluia! E é importante que você saiba, o Senhor quer nos ensinar nesta noite da importância da sua presença, a importância da presença de Deus em nós, a importância da presença de Deus na igreja. Porque sem a certeza da presença de Deus na igreja, os nossos corações, as nossas orações ficariam vazias, sem fundamento. Não é verdade? Sem a certeza da presença de Deus, você estaria orando por quê? A igreja se tornaria um ser inanimado, sem vida. Os nossos cânticos, como foram declarados aqui, não terão vida. Sem a presença de Deus, a sua alma, o seu coração nunca estará firmado nele. Quando a presença de Deus está em nós, isso é notório, isso é percebido, isso é sentido. Quando a presença de Deus está em nós, isto é percebido e isto é sentido. Porém, o pecado afasta a presença de Deus. A primeira coisa que chama atenção nesse texto de Êxodo 32 é que a impaciência, a precipitação. Você pode repetir isso comigo? Me ajude aí. Impaciência e precipitação. A impaciência e a precipitação levou o povo hebreu, versículo de número 1 de Êxodo 32, levou o povo hebreu a buscar outros deuses. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu.
como a ansiedade e a precipitação pode realmente, de fato, roubar de nós realizações, conquistas, valores. Porque esse povo, eles não souberam esperar o tempo de Deus. Sabe, Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E infelizmente, há muitos de nós que diante da precipitação, da ansiedade, acaba invalidando as promessas de Deus. A impaciência daquele povo, a precipitação daquele povo, levou eles a questionarem, a pressionarem a Arão e a duvidarem do agir de Deus, porque Moisés se demorava. A Bíblia diz que Arão pega todas as joias de ouro e fabrica ali um bezerro de ouro no meio do deserto. E o povo chama aquele bezerro de ouro de seu Deus. Eles declaram para eles mesmos que aquele bezerro, a partir daquele momento, seria o seu Deus. A Bíblia diz que Arão constrói também um altar. Se já não bastasse construir o bezerro, é importante que você saiba, a palavra do Senhor diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele abomina qualquer outro ídolo, ele abomina qualquer outro Deus. E a Bíblia diz que Arão constrói também um altar e coloca aquele bezerro sobre o altar. E o povo se reuniu diante daquele bezerro, e a Bíblia diz que eles começam a cantar e a dançar. E a atitude daquele povo provoca uma profunda ira a Deus. E Deus declara a Moisés: pode descer do monte, Moisés, porque o povo, o teu povo, pecou e estão servindo a um Deus pagão. E por causa disso, a Bíblia diz que a presença de Deus se afastou deles. Entenda uma coisa: o mesmo risco que aquele povo viveu, que aconteceu com eles, pode acontecer conosco hoje, da presença de Deus se afastar de nós. Porque a palavra do Senhor diz: o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O que faz separação entre você e Deus é o pecado. Quais os sinais visíveis? Isso é notório, isso é visível. Quais os sinais visíveis da ausência da presença de Deus na vida de alguém? Eu costumo dizer isso aqui também na igreja: se afasta da casa de Deus, passa a amar mais os valores deste mundo, não tem mais prazer nas coisas de Deus, não tem mais prazer em estar na casa de Deus, perde a sensibilidade. Essa é uma das mais importantes. Quando alguém perde a sensibilidade do Espírito de Deus na sua vida, com certeza as demais coisas ele já perdeu. Porque quando você tem a ação do Espírito de Deus na sua vida, o próprio Jesus disse que o Consolador seria enviado, e ele foi de fato enviado, e é ele que nos convence do quê? Do pecado, da justiça, do amor. É ele que nos convence da importância da tua e da minha real necessidade. Sem a ação do Espírito de Deus, nós não teríamos realmente, de fato, noção de qual é a nossa maior necessidade. Eu tenho uma certeza dentro de mim, já há mais de 20 anos servindo ao Senhor, e esta convicção nada pode mudar, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito excelente que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, me dá essa certeza, me traz esta convicção diária: eu preciso da presença de Deus. A minha maior necessidade é a presença de Deus, porque quando eu tenho a presença, eu tenho tudo que eu preciso. Pode te faltar todas as coisas, mas quando não te faltar a presença de Deus, tudo lhe será acrescentado. Receba esta palavra sobre a tua vida, receba esta palavra sobre a tua casa, receba esta palavra sobre a tua família. Porque infelizmente muitos acabam perdendo a sensibilidade do Espírito de Deus, e estar na igreja não se torna mais necessário.
Olhe para dentro de você hoje. A presença de Deus ainda te empolga? A presença de Deus realmente empolga a sua vida? O que enche o teu coração, o que traz brilho aos teus olhos, quando você ouve a palavra de Deus, isso ainda queima dentro de você. Quando você ouve um louvor, uma adoração, isso ainda está queimando dentro de você. Na sexta-feira, aqui no nosso culto de oração, nós tivemos aqui um período tão poderoso, tão maravilhoso. O Espírito Santo me levou de volta a mais de 20 anos atrás. Eu disse isso aqui na sexta-feira, quando eu fui cheio do Espírito de Deus, pela primeira vez, num culto como este, e não me achava digno de ser cheio daquela doce e maravilhosa presença. Eu estou narrando isso para você agora, estou me reportando, estou trazendo à memória os dias daquele momento, quando eu ficava praticamente o culto inteiro cheio do Espírito de Deus, falando em novas línguas. Aquilo era algo poderoso, edificante, aquilo realmente marcava a minha vida. E na sexta-feira aqui durante o culto de oração e de intercessão, isso me veio à memória. E a minha pergunta para você nesta noite é esta: olhe para dentro de você. Hoje a presença de Deus é ela que te empolga? A presença de Deus realmente enche o teu coração de alegria? A presença de Deus traz brilho aos teus olhos? Quando você ouve a palavra de Deus, quando você pode realmente buscar a face do Senhor? Ei, deixa eu dizer algo para você. Neste momento, existem milhares de pessoas que estão escravizadas, que um dia, até mesmo um dia, já serviram ao Senhor, já tiveram o prazer de estar na casa do Senhor, mas hoje perdeu o prazer de estar na casa de Deus, estão afastados. O seu coração até sente saudades, mas infelizmente a sua mente está cauterizada. O inimigo dominou a sua mente, e isso tem tirado de você a alegria e a certeza da salvação. A alegria e a certeza da salvação perdeu o valor para você. Você não tem mais esta convicção. Isso tem te entristecido. Quando você ouve a palavra de Deus como você está ouvindo agora, isso até mexe com o teu coração. Isso até, talvez até tira lágrimas de você, lágrimas de emoção. Mas infelizmente, os valores, coisas desta vida, os embaraços desta vida, como disse o apóstolo Paulo, isso tem te enganado, isso tem te aprisionado, isso tem roubado de você a alegria do primeiro amor. Talvez alguns que estejam me assistindo neste momento, talvez você já até teve um ministério na casa de Deus, talvez você já até ministrou a palavra de Deus, você já foi um levita na casa do Senhor, você já foi uma mulher, um instrumento de Deus, um homem de Deus nas mãos do Senhor, usado pelo Senhor para anunciar o reino, para proclamar a salvação. E hoje a frieza espiritual tem dominado o teu ser, hoje a frieza espiritual tem te dominado, e o inimigo tem cauterizado o teu entendimento, tem roubado de você esses valores. Isso tem te dado a sensação de que o Senhor se esqueceu de você. Ei, eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que o Senhor em todo o tempo está assim, como aquele pai esperando aquele filho pródigo voltar para sua casa. Volte de onde você caiu, a palavra do Senhor diz. Você tem a oportunidade de um recomeço no Senhor, e este é o dia que o Senhor está te dando a oportunidade de voltar ao primeiro amor, de ter a certeza da presença de Deus aí batendo dentro de você, pulsando no teu coração, o Espírito de Deus te convencendo, te conduzindo, te direcionando, te dando prazer de falar das coisas de Deus, de falar sobre o reino de Deus. Deus quer trazer à tua alma a alegria da salvação. Assim como Davi, ele declara: torna-me da alegria, Senhor, da salvação. Que isso esteja latente dentro de você. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas neste momento estão afastadas da presença de Deus, da casa de Deus. Em Êxodo 33, o versículo 4 diz que ouvindo o povo esta má notícia, levantaram um pranto e não colocaram mais sobre si os seus atavios, ou seja, as roupas de festas. Qual más notícias?
Aquele povo ouviu, depois que eles construíram aquele bezerro e aquele altar. Qual foi a má notícia? A má notícia está em Êxodo 33, no versículo de número 3. Se você observar aí na sua Bíblia, olha a má notícia pela conduta e atitude daquele povo. Êxodo 33, versículo de número 3, a partir da parte B. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Esta é a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão dura cerviz. O que é alguém de dura cerviz? Quando uma junta de cavalos ou de bois não obedeciam o seu dono, eles usavam de arguilhão, um ferrão chamado arguilhão. E o que o Senhor está dizendo aqui, apesar de estar cuidando de cada um de nós, apesar de estar nos protegendo, apesar de estar nos abençoando diariamente, muitos não querem obedecer. E foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. E o Senhor disse a Moisés: olha, a minha presença não irá com vocês, e eu vou enviar um anjo para levar vocês até a terra prometida. Olha só, mesmo diante da dura cerviz, mesmo diante da rebeldia, mesmo diante de tudo aquilo que aquele povo cometeu, o Senhor declarou que Ele enviaria o anjo e os levaria para a terra que Ele havia prometido. Só que tem um detalhe: aquele povo entrou na terra de fato, mas toda aquela geração do deserto, toda aquela geração que construiu o bezerro no meio do deserto, toda aquela geração morreu no meio do deserto. Somente a geração de Josué e Calebe entraram na terra. E é importante que você guarde isso. A maior e pior consequência do pecado na sua vida e na minha vida é que a consequência do pecado, a maior dela, sabe qual é? É nos separar do nosso maior e mais precioso bem. Sabe qual é? A presença de Deus. A presença de Deus é o nosso maior bem. E foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. Êxodo 33, de 7 a 8 diz: então Moisés tomou a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. É importante que você saiba disso. A presença de Deus, ela precisa ser desejada mais do que qualquer coisa na sua vida. A presença de Deus, ela precisa ser desejada mais do que qualquer coisa na nossa vida. Jesus, Ele nos deu uma ordem. Ele foi muito claro acerca disto. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Guarde isso. Quando o Senhor disse a Moisés: eu não irei com vocês, Moisés, ele toma uma decisão. Moisés, ele toma uma atitude, porque ele sabia a importância da presença de Deus. Ele sabia o que significava a presença de Deus para eles.
Moisés estava experimentando a presença de Deus desde a primeira noite do Egito, quando o anjo da morte passou sobre o Egito. Moisés experimentou a presença de Deus desde quando ele foi resgatado nas margens do rio Nilo pela filha de Faraó, porque Moisés foi escolhido por Deus, e a presença de Deus acompanhou Moisés por toda a sua jornada. E você e eu somos escolhidos de Deus, e Ele deseja um relacionamento diário comigo e com você, para que nós possamos desfrutar da sua presença diariamente, porque quando você tem a presença, você terá tudo. Moisés toma uma decisão e declara: Senhor, nós não queremos entrar nesta terra sem antes a tua presença ir conosco. Não nos faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. E o que eu quero dizer para você é uma coisa: não basta ter consciência de quem é Deus, não basta só ter consciência de quem Ele é. Nós precisamos da presença dEle em todo o tempo. Tem pessoas que dizem: não, realmente Deus é bom, eu conheço, eu sei que Deus faz, Deus é maravilhoso, mas isso não basta. Nós não podemos conhecê-lo apenas de ouvir falar. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, é uma relação com Ele de intimidade, é uma relação diária. Nós precisamos da presença de Deus em todo o tempo. Nós precisamos buscar a presença dEle. Se você perguntar para qualquer pessoa: você precisa da presença de Deus? Qualquer pessoa, com certeza, sabe o que ela vai responder? Sim, eu preciso. Ela tem essa consciência que ela precisa da presença de Deus. Mas a pergunta é essa: Deus vai estar em primeiro lugar na sua vida? Deus está em primeiro lugar? Porque só ter consciência não é o suficiente. É necessário que haja atitude de buscar a presença de Deus, como de fato deve buscar, queridos. Não é apenas uma caminhada de alguns metros. Andar na presença de Deus envolve uma caminhada contínua, envolve uma maratona, porque nós precisamos ter essa certeza, porque ter consciência, mas não ter atitude, porque infelizmente, só ter consciência, mas não ter atitude de andar na presença de Deus, sabe por quê? É porque está embaraçado. Tem muitas pessoas que têm consciência da importância da presença de Deus, mas não têm atitude, porque estão embaraçados nas coisas desta vida. E eu já disse aqui há um tempo atrás, tem pessoas desesperadamente correndo atrás das coisas urgentes e abrindo mão daquilo que de fato é necessário, porque estão embaraçadas. Quantas pessoas eu encontro, eu tenho a oportunidade de encontrar na rua, em algum estabelecimento, e eu pergunto: está tudo bem? Não te vejo mais, faz tanto tempo que não te vejo na igreja. Faz uma visita lá, vai fazer uma visita na igreja. E eu sempre ouço aquela clássica frase, sabe qual é? Qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu apareço. E esta é uma grande mentira do inimigo. Este é um grande engano. Sabe por quê? Porque ele embaraça as pessoas das coisas desta vida. Tem pessoas que têm a capacidade até de dizer: ah, estou muito ocupado. É que eu trabalho demais. Sabe como que é, pastor? Ah, é que eu tenho muitas coisas para fazer. Alguns chegam até a capacidade de dizer: não, é que o final de semana é o dia do descanso e eu não tenho tempo para isso. Por isso é importante que você entenda uma coisa: não permita que os embaraços desta vida roubem de você o mais importante, a certeza da presença de Deus. Entenda uma coisa, e eu quero terminar aqui. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, a Bíblia diz que Jesus, ele caminhando com seus discípulos, chegaram a um povoado.
onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximou-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diga a ela que me ajude. Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Tem muita gente assim. Eu conheço muitas pessoas que estão como Marta, está inquieta, está preocupada com muitas coisas. Mas Jesus, olha o que Jesus declara para ela: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Marta é um exemplo claro de pessoas que têm consciência e importância da presença de Deus, mas a presença dele não é prioridade. Sabe por quê? Porque vive embaraçada com as coisas desta vida. Aquele povo se embaraçou no meio daquele deserto, porque deixaram a presença de Deus. A presença de Deus não se tornou mais prioridade. Marta era uma pessoa ativa, que estava tão envolvida com o trabalho, com as coisas da vida. Marta era uma pessoa dominada por tarefas do seu dia a dia. Eu já tive a oportunidade de ouvir de pessoas que deixaram de estar no culto, deixaram de estar na casa de Deus, porque disseram que tinha que tomar banho, que tinha que lavar roupa, que tinha que cozinhar, que tinha que limpar a casa, no dia do Senhor. Então é impressionante como as coisas desta vida, os embaraços desta vida, dominam as pessoas no seu dia a dia. Marta estava com seu coração escravizado por essas coisas, e aquilo roubou dela o tempo para Deus. Guarde isto: não ter tempo para Deus é perder muito tempo. Tem muitas pessoas que só se lembram que se esqueceram de Deus na hora do desespero e na hora da dor. Tem muitas pessoas que só vão se lembrar que se esqueceram de Deus na hora da dor. Por isso é importante que você entenda uma coisa: Marta, ela não conseguia parar da sua rotina para dar ouvidos à palavra de Jesus dentro da sua própria casa. Talvez neste momento, eu não sei quantas pessoas estão acompanhando este vídeo agora, mas talvez tenha pessoas que estão dentro da sua própria casa, está na comodidade, no conforto da sua casa, e não estão assistindo este vídeo. Infelizmente, sabe por quê? Porque não consegue se libertar da sua rotina, não consegue se libertar de prisões e cadeias de entretenimentos que muitas vezes o inimigo coloca. Por exemplo, eu conheço pessoas que gastam 3, 4, 5, 6 horas nas redes sociais, mas não conseguem investir 5 minutos de leitura diária na palavra de Deus. Eu conheço pessoas que gastam horas em jogos na internet, mas não gastam 5 minutos em leitura da palavra de Deus. O problema de Marta não era estar trabalhando, guarde isso. O problema de Marta é fazer das suas coisas a prioridade máxima. Ou seja, a ponto de não ter tempo para Deus. E é um absurdo alguém dizer que não tem tempo para Deus numa semana que tem 168 horas. Alguém não conseguir tirar por semana 2 horas para estar na casa de Deus. Tirar um tempo para meditar na palavra de Deus diariamente. Um tempo de leitura, um tempo de oração, um tempo de meditação. Quantas pessoas, infelizmente, hoje nós vivemos uma sociedade que vive correndo demais, que vive ocupada demais, que está sempre embaraçada com estas coisas. E eu quero terminar dizendo que Moisés, ao perceber a obstinação, o pecado,
a dura cerviz daquele povo. É impressionante que tudo aquilo que Deus havia declarado a ele, a Bíblia diz que Moisés desce daquele monte, quebra as tábuas da lei, quebra tudo aquilo que ele havia conquistado durante todo aquele tempo que ele estava lá no monte, na presença de Deus. Sabe, os embaraços desta vida roubam de nós tudo aquilo que nós conquistamos em Deus, tudo aquilo que nós podemos desfrutar em Deus. E eu quero terminar nesta noite dizendo para você: qual é a tua maior necessidade? Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte, e dela nunca será tirado. Guarde isso. Todo o tempo que você investir na tua vida espiritual, todo o tempo que você investir em Deus, você nunca mais vai perder. Guarde isso. Foi o que Jesus falou: Marta, Maria escolheu a boa parte, e dela nunca será tirado. E tudo aquilo que você investe na tua vida espiritual, todo o tempo que você investe em Deus, você nunca mais vai perder. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós conquistamos em Deus, espiritualmente se falando, pode se tornar eterno nas nossas vidas. As coisas desta vida, saiba disso, vai acabar, inclusive você e eu. Mas tudo aquilo que você conquista em Deus, será eterno. Moisés, em Êxodo 33:7, diz que ele clamou a presença de Deus. Ele declarou: Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. A Tua presença é o nosso maior valor e o nosso maior prazer. E nesta noite, nós precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Em Êxodo 35, Êxodo 33, no versículo 5, o Senhor diz a Moisés: diz aos filhos de Israel, que és um povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora diz o Senhor: tira os teus atavios, para que saiba o que eu hei de fazer convosco. Foi exatamente esses atavios que o povo entregou para Arão, e que eles fizeram o bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro passou a substituir a Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos dias onde há muitas pessoas criando, fazendo bezerros de ouro na sua vida. Bezerros de ouro que estão ocupando o primeiro lugar, que deve ser do Senhor. Muitos bezerros podem ser dinheiro, muitos bezerros podem ser trabalho demais, muitos bezerros de ouro podem ser pessoas, pode ser tantas coisas. Lembre-se, o que de fato deve ser a sua e a minha maior necessidade sempre será a presença de Deus. Que nesta noite, assim como Moisés, que tinha intimidade com a presença de Deus, a ponto de falar com Deus face a face, que de fato você possa viver essa experiência, que o Espírito Santo te convença, te traga esse discernimento de que nós precisamos mais do que ouro, mais do que bens materiais, mais do que qualquer outra coisa. A tua e a minha maior necessidade sempre será da presença manifesta de Deus entre nós, porque este é o maior tesouro, a maior promessa, a maior bênção, em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar com você. Se você nesta noite ouviu esta palavra, ouviu esta mensagem, e se você anseia pela presença dele mais na sua vida, se você deseja mais da presença de Deus,
Se o Espírito de Deus está ministrando aí no seu coração, que você precisa lançar fora algumas coisas da sua vida, alguns bezerros que talvez consciente ou inconscientemente você está colocando aí em primeiro lugar na sua vida. Esta é a oportunidade que o Senhor te dá, porque a presença de Deus é tudo que você precisa. Eu gostaria que você, se você puder, aonde você estiver, coloque sua mão sobre o seu coração, e se você puder inclinar a sua cabeça, faça e ore comigo, declarando: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, a minha vida está nas Tuas mãos, a Tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso, a Tua presença é o meu maior valor e o meu maior prazer. Senhor Jesus, entra na minha vida e na minha casa, na minha família. Me dá hoje, Senhor, a certeza de que na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Me dá hoje, Senhor, a alegria da salvação. Me ajuda, Senhor, a viver a alegria do primeiro amor. Eu quero caminhar em conformidade com a Tua vontade. Eu quero caminhar de acordo com os princípios da Tua palavra. Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa e na minha família. Eu preciso desta cura, desta restauração que só a Tua presença pode trazer. Eu preciso de cura na minha alma. Eu preciso de cura nas minhas emoções. Eu preciso de cura no meu casamento, no meu relacionamento familiar. Eu preciso de cura, Senhor, na minha vida emocional. Senhor, eu preciso de uma cura na minha saúde. Faz de mim hoje, Senhor, uma pessoa renovada, restaurada. Faz de mim hoje uma pessoa transformada e curada pela Tua presença. Porque a Tua palavra diz que a Tua presença, ela muda o ambiente. A Tua presença muda as circunstâncias. A Tua presença muda a minha sorte. A Tua presença muda a minha história. Aleluia. Sim, ó Deus. A presença de Deus te habilita a lutar as tuas guerras. Aleluia. Aleluia, sim, eu creio. Declare sobre a tua vida. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Declare sobre a tua casa. Assim que luto minhas guerras. Na presença do Senhor. De fato, você tenha dentro de você essa certeza que todas as nossas guerras, elas serão vencidas pela preciosa e gloriosa presença do Senhor. Que você tome posse desta verdade sobre a tua vida. Que você tome posse desta palavra sobre a sua vida. Que você tenha uma semana de realizações. Que você tenha uma semana de milagres. Que você viva intensamente a fidelidade, a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua vida. Lembre-se, a presença do Senhor, ela precisa estar em prioridade na sua vida. A presença do Senhor, ela sempre será a sua maior necessidade. Não se deixe enganar. Não aceite mais que o inimigo tente te convencer o contrário. O que nós precisamos todos os dias é da presença dEle. A presença dEle nos levará a bom êxito.
A presença dele nos dará bom futuro. A presença dele nos conduzirá em êxito em todas as coisas. Uma semana vitoriosa para você e para a sua casa. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor faça com que a glória dele inunde a tua vida e a tua casa. Que você esteja coberto com o sangue do Senhor Jesus. Que praga nenhuma chegue à tua tenda. Que você viva a promessa que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa em nome de Jesus.